Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje, dia 10 de dezembro de 2025, dia seguinte de um grande acordão, uma noite terrível na Câmara dos Deputados. O rolo compressor da direita passou por cima dos interesses dos brasileiros. Mais uma vez, nós vamos trazer tudo isso ao vivo aqui no ICL Urgente. E sempre com a gente, a Laura Couto, na atualização de notícias, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Dia agitado hoje em Brasília, hein? E no Brasil, né? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Boa tarde para você que mora nesse país em que a gente já sente o cheiro de um grande acordo com o Supremo e com tudo, como dizia o Romero Jucá no passado recente. Com o Supremo, com tudo. Foi um rolo compressor, né, do Hugo Mota, em parceria com o bolsonarismo na Câmara, mas tem conversa com o Supremo Tribunal Federal. Não é coincidência que Gilmar Mendes tenha voltado atrás naquela liminar que dificultava impeachment de ministros do Supremo. Eles parecem ter chegado num meio termo. Nem a anistia total para o Bolsonaro, nem penas mais altas para os golpistas. E deram uma aliviada para o Jair e para os generais. Daqui a pouco nós vamos trazer tudo isso ao vivo aqui. Hoje é um dia em que toda a equipe do ICL está trabalhando. Teremos um programa especial às 7 horas da noite com análise de Brasília, o bastidor desse grande acordão que é contrário ao interesse da maioria da população brasileira. Vamos com as notícias agora, antes da análise. Demorou, mas chegou, hein? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados acabou de decidir que Carla Zambelli, eleita pelo PL em São Paulo, deve perder o mandato de deputada federal após ser condenada pelo STF. Zambelli está presa na Itália depois de fugir do Brasil, né? Ela foi condenada a 10 anos de prisão, você lembra, por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Depois foi condenada também naquele outro caso em que apareceu armada no meio da rua e ameaçou matar um cidadão na véspera da eleição. A decisão confirmando que Carla Zambelli deve perder o mandato foi apertada, hein, na CCJ. Foram 32 votos pela cassação e 27 que ainda queriam poupar a Carla Zambelli, criminosa, condenada, foragida, presa na Itália. Mas agora tem votação na CCJ para que ela seja de fato cassada. O resultado contrariou o relator do processo, Diego Garcia, que chegou a elaborar um parecer defendendo a parlamentar e pedindo que ela permanecesse no mandato. É a cara de pau da extrema-direita que diz que é antissistema, mas faz todos os conchavos. Bom, a decisão de que Carla Zambelli perde o mandato passou por margem apertada e agora vai ao plenário. Vai ao plenário ainda hoje à noite, o plenário da Câmara vai decidir se ela será mesmo cassada, como manda a Justiça. A CCJ agora, nesse momento, toma uma decisão em relação a Glauber Braga, do PSOL, do Rio de Janeiro, que enfrenta um processo acusado de agredir um militante do grupo de extrema-direita, um provocador do MBL, que foi ofender o Glauber Braga lá dentro da Câmara dos Deputados. Então, o Hugo Mota usou esse artifício. No mesmo dia, põe para votar cassação da Zambelli, que é um caso completamente diferente, ela está condenada pela Justiça, e o Glauber Braga, que não tem condenação nenhuma. Não tem condenação nenhuma. Então, é para dar uma no cravo e outra na ferradura, mas com uma falsa equivalência absurda. Os casos de Alexandre Ramagem, o bolsonarista foragido nos Estados Unidos, condenado também, no caso de golpe de Estado, e de Eduardo Bolsonaro, ficam para a semana que vem. No caso de Eduardo, é a mesa que vai dar a decisão, sem precisar ir para plenário, etc., contando as faltas, ele faltou demais e vai perder o mandato. Esse é o pacote que o Hugo Mota preparou para agradar a extrema-direita e fingir que está punindo alguém da esquerda, né, oferecendo a cabeça de Glauber Braga. O principal nesse grande pacote oferecido pelo Hugo Mota veio ontem de madrugada.
O projeto da dosimetria, ou seja, da redução de penas para os golpistas, foi aprovado nas primeiras horas desta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Foi na calada da noite mesmo. A sessão terminou às 4 horas da manhã. Eles acham assim, ninguém vai ver, todo mundo dormindo, o brasileiro tem que trabalhar, dormir para no outro dia trabalhar. A manobra foi articulada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, em aliança com os deputados do bolsonarismo. O texto agora segue para o Senado, para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que já tem até data marcada para avaliar esse projeto. Esse projeto que alivia as penas dos condenados na tentativa de golpe de Estado. Laura, foi um dia triste para a democracia, um dia que começou ontem, avançou para a madrugada e hoje a gente ainda tem esse rescaldo desse golpe parlamentar armado pelo Hugo Motta. Laura. Rodrigo, na Câmara foram 291 votos a favor do PL da dosimetria, que na verdade é uma anistia maquiada, né? Já que o projeto transforma o maior ataque recente à democracia em um precedente de pode tudo. O texto aprovado da autoria do deputado Paulinho da Força substitui a anistia ampla e restrita pedida pelo bolsonarismo, mas ele prevê a redução de penas para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na prática, o Bolsonaro, de acordo com o texto, passaria muito menos tempo em regime fechado. Atualmente, ele ficaria cerca de 8 anos preso e com a nova regra cai para menos de 3 anos atrás das grades, Rodrigo. O projeto ainda vai ter impacto sobre outros criminosos, com uma progressão mais rápida de regime para pessoas consideradas culpadas por crimes como coação no curso do processo, incêndio doloso e resistência contra agentes públicos. O texto agora segue para o Senado e vai ser votado na CCJ na próxima quarta-feira, dia 17, sob relatoria do bolsonarista Esperidião Amin, Rodrigo. E isso tudo com o aval do ex-presidente e agora presidiário Jair Bolsonaro. O criminoso está despachando e dando ordem da cadeia, né, Rodrigo? É isso, Laura. Sabe aquela história? Chefe da quadrilha continua mandando de dentro da cadeia. E o Jair Bolsonaro é chefe da quadrilha, chefe da organização criminosa, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele lança o filho para promover uma chantagem, lança a presidente, o Flávio. Feita a chantagem, acelera-se a aprovação, não da anistia que eles queriam, mas da redução de penas. A Laura trouxe aqui, atualmente, o Bolsonaro está condenado a 27 anos de cadeia. Teria que passar aí uns 8 anos, talvez um pouco mais, atrás das grades, em regime fechado. Com essa mudança na regra, se for aprovada também no Senado, o Bolsonaro vai passar entre 3 e 4 anos preso. Diminui pela metade, né? Menos da metade até. Então, é uma solução possível para aliviar para o lado do Bolsonaro e vai para o Senado rapidamente e vai para a mão do Esperidião Amin, que é um bolsonarista que quer se eleger senador lá em Santa Catarina. Então está tudo preparado para aliviar para o Jair. Olha, as forças democráticas, as forças de esquerda, mesmo que sofram essa derrota, tem que colocar isso na rua, nas redes, para que a direita pague o preço desse acordão. Como é que eles vão se apresentar na eleição como antissistema? Eles são a turma do acordo com o Supremo, com o Congresso, com bandidagem, com organização criminosa e com tudo. Daqui a pouco nós vamos explicar mais isso. Pessoal, o Centrão não decepciona nunca, né? Não decepciona nunca. Olha, deputados foram flagrados numa conversa após reunião de líderes. E esta conversa revela mais um motivo para pautar o PL da dosimetria. Quer dizer, além de aliviar para o Jair, nesse grande acordo entre os bolsonaristas e o Centrão, tem mais um motivo. Vamos trazer aqui o trecho que o jornal O Globo obteve de uma conversa em que o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, revela o que ele escutou nos corredores. E aí não estamos acusando esse deputado de ter praticado, ele está contando o que ele ouviu. Abre aspas para o que diz o deputado da Bahia, Léo Prates. Você não viu a narrativa de quando veio a pauta na reunião de líderes? O Sóstenes, que é o líder do PL, disse que pagou 58% das emendas. O Hugo Motta veio e disse, eu preciso da ajuda para pagar. Aí o Lindbergh e o Guimarães, que são do PT e do governo, disseram, peraí, até 30 de dezembro paga. Aí veio essa pauta, afirmou o deputado baiano aos colegas, emendando, eu sabia que vinha esculhambação, vinha pauta bomba. Ou seja, o Sóstenes, além da questão da defesa do bolsonarismo, estava usando o fato de que o governo federal está segurando a distribuição de emendas para os parlamentares. E está segurando porque é uma falcatrua, porque é uma bandalheira. A gente vem discutindo isso aqui. De um lado, o Flávio Dino no Supremo está travando as emendas, investigando as emendas, e o governo federal está segurando, porque isso aqui
é o parlamentar querendo mandar dinheiro sem controle nenhum, num esquema de corrupção, muitas vezes, para dizer o mínimo. Então, entrou tudo isso nesse acordão para salvar a pele do Bolsonaro. Foi um grande acordo que reuniu a família Bolsonaro, que aceitou, em vez de anistia total, redução de pena. Então, presta atenção, família Bolsonaro, Centrão, porque o Centrão, aliviando para o Bolsonaro, tem a esperança de que ele retire a candidatura do Flávio e com isso permita que o Tarcísio volte a ser o nome da direita. Então, família Bolsonaro, puxando o Centrão, puxando o Tarcísio de volta para o jogo. E quem é que gosta do Tarcísio? Uma parte do Supremo Tribunal Federal, sim. Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes, são ministros que ficaram contra o bolsonarismo e julgaram os golpistas, mas têm uma posição mais à direita. Eles preferem enterrar o Bolsonaro, aliviar para que o Tarcísio possa ser o candidato da centro-direita ou da direita, com apoio, então, de uma parte do Supremo e da Faria Lima, do mercado, que querem isolar o bolsonarismo e trazer o Tarcísio como candidato da centro-direita. A geleia geral reúne todo mundo. Família Bolsonaro, Centrão, uma parte do Supremo, uma parte do mercado financeiro e a insatisfação dos parlamentares com as emendas. Tudo isso gerou essa vergonha que a gente viu ontem na Câmara e que, pelo jeito, vai passar também pelo Senado Federal. Um grande acordo com o Supremo, com tudo. Repito, hoje às 7 horas da noite o ICL vai fazer uma transmissão especial. Direto de Brasília, os bastidores desse acordo vergonhoso. Com a leitura, com informação, com a análise de Luiz Costa Pinto, Heloísa Vilela, Juliana Dalpiva, os nossos comentaristas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todas as partes do Brasil, explicando para você o que está em jogo nesse momento. É um momento em que a direita tenta se reorganizar, cedendo em parte para o Bolsonaro. Ele continua preso com uma pena menor, com a esperança de que, com isso, ele destrave o caminho e permita que haja a candidatura do Tarcísio de Freitas. Hoje, 7 horas da noite, transmissão especial aqui no ICL, com uma análise sobre isso tudo. O presidente Lula deve vetar o PL da vergonha, o PL da dosimetria, né? Esse é mais um capítulo na relação estremecida entre o governo e Hugo Motta. Laura, o presidente Lula deve marcar posição contra esse projeto, mesmo correndo o risco de depois o veto dele ser derrubado pelo Congresso Nacional, não é isso? Rodrigo, o presidente Lula ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto, mas ele tem sinalizado aos ministros que vai reagir contrário à Câmara quando a matéria chegar no gabinete do presidente. Mas antes, claro, o Lula vai aguardar a decisão na semana que vem lá no Senado. A relação do chefe do Executivo com o Hugo Motta está marcada por desgastes nas últimas semanas e nos últimos meses, inclusive, e Lula já demonstrou frustração com a postura do presidente da Câmara no comando da casa. A principal reclamação é a falta de diálogo e de transparência do Lula e do Hugo Motta com o Lula e com o Palácio do Planalto, né, Rodrigo? A dosimetria é só a mais recente presepada de toda essa história. É só lembrar a ausência também, tanto do Hugo Motta como do Alcolumbre, no evento da sanção da reforma do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É isso, Laura. Olha, essa ação é uma tentativa de ressuscitar a direita para a eleição de 2026. Nós estamos vendo um capítulo da tentativa de reorganizar a direita. O que aconteceu? Eles acharam que o Lula estaria morto. Olha que a gente chegou ali em julho, agosto, vocês lembram? O Centrão, o Motta, o Alcolumbre, o Ciro Nogueira, né, dando ali sinais de que o Lula acabou, vamos para a candidatura do Tarcísio. Aí o Lula se recupera, reagindo ao Trump e ao tarifaço, enfrenta o Congresso inimigo do povo, que assim ficou marcado com esse nome, recupera a popularidade e hoje é favorito para ganhar. Para completar, o Bolsonaro é condenado e aí lança o filho como candidato, impedindo o Centrão de ter uma candidatura em 2026. Então agora eles estão nesse acordão para tentar reorganizar o campo da direita para 2026. A Gleisi Hoffmann, né, ministra do governo Lula, reagiu à manobra de Hugo Motta e dessa votação aí espúria da dosimetria. Numa postagem nas redes sociais, a ministra deu nome ao que aconteceu. Disse, foi chantagem.
chantagem o que o Centrão operou junto com os bolsonaristas. A ministra afirmou que a aprovação é resultado de interesses políticos que reúnem a família Bolsonaro e os caciques do Centrão. E quem vai pagar por isso é o país, disse a Gleisi Hoffmann. Bom, a aprovação do texto que alivia as penas para quem tramou contra a democracia não foi a única vergonha da noite. A própria maneira como tudo isso aconteceu também foi vergonhosa, método de ditador. Laura, vamos relembrar para quem não viu ontem à noite o que aconteceu. Por favor, traga para a gente, Laura. Isso, Rodrigo, vamos recapitular para quem não acompanhou. Tudo começou porque o deputado Glauber Braga, do PSOL, sentou na cadeira da presidência da Câmara em protesto à decisão do Hugo Motta, que incluiu o processo do Glauber Braga no pacote de cassação dos deputados Carla Zambelli e Alexandre Ramagem. O Glauber protestava também contra o PL da dosimetria, que alivia as penas para os condenados da trama golpista, como a gente falou agora, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. O plenário virou um palco de horrores sob o comando arbitrário do presidente Hugo Motta. A Polícia Legislativa expulsou jornalistas que estavam lá, alguns inclusive foram agredidos, como a gente está vendo nas imagens aí na tela. Tiraram também o Glauber dali, à força, e o sinal da TV Câmara foi cortado. Cenas de violência onde o decoro parlamentar passou longe, né, Rodrigo? O Glauber também teve a roupa rasgada, ele fez um corpo de delito, também registrou um boletim de ocorrência e vai acionar a PGR, Rodrigo. A Associação Brasileira de Imprensa também vai acionar judicialmente o presidente da Câmara, Hugo Motta. Laura, enquanto você falava, as imagens rodavam aqui na nossa tela. Eu até vou pedir se o pessoal puder rodar mais um pouquinho aqui no nosso telão. Isso é um absurdo, né? E eu fiquei surpreso, mas não tanto, porque a imprensa, principalmente as organizações Globo, reagiram, acharam, olha, os jornalistas foram agredidos, mas não falaram nada. É importante registrar a agressão aos jornalistas, mas não falaram nada ou minimizaram a agressão ao Glauber Braga, que foi retirado à força de dentro do parlamento. A gente ontem mostrou isso ao vivo no N2, relembrando como o Hugo Motta, que foi um covarde quando a extrema-direita ocupou a mesa da Câmara, ontem aí ele agiu com autoritarismo e não autoridade. Ele botou os policiais para dar pancada em jornalista e em parlamentar, relembrando a pior época da ditadura. E para completar o ambiente vergonhoso, Hugo Motta teve a coragem de citar o nome do Ulisses Guimarães. Ele já havia citado quando tomou posse. Vocês lembram? O Ulisses, quando promulga a Constituição, diz traidor da Constituição é traidor da pátria, né? E fez a defesa da democracia. O Hugo Motta não pode usar o nome de Ulisses Guimarães. Ele lave a boca antes de usar o nome do Ulisses Guimarães. Mas o Hugo Motta falou do Ulisses para criticar o PT e a esquerda. Ele disse que o PT não era favorável à Constituição. Não é verdade, é uma mentira. Mas vamos ver o que o minúsculo presidente da Câmara, que agiu de maneira autoritária e criminosa, no meu entendimento, falou ontem, né, tentando atacar o PT e usar o nome, indevidamente o nome de Ulisses Guimarães. Vamos dar uma olhada aqui, por favor. Eu tenho aqui tido muito respeito aos oradores que estão na tribuna e continuarei a ter ao longo de toda a noite de hoje, enquanto eu estiver exercendo a presidência da Câmara. Mas escutar aqui por diversas e reiteradas vezes integrantes do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu respeito a sua história, invocar e falar sobre Ulisses Guimarães quando esse próprio partido votou contra a atual Constituição é realmente uma incoerência muito histórica. Eu gostaria só de fazer esse registro. Bom, isso que o Hugo Motta diz é mentira. O PT se posicionou contra, naquele momento, o texto da Constituição, mas depois todos os deputados assinaram, tanto que tem a assinatura da bancada que era pequena do PT àquela altura, né? O próprio Lula foi um constituinte. E aí a Benedita da Silva, que hoje tem 83 anos, né, e foi constituinte, respondeu ao Hugo Motta, disse que ele era um mentiroso, e lembrou que ela esteve presente na Constituinte e que o PT assinou a Constituição. E que quem defende a Constituição e a democracia não é o Hugo Motta. Ontem ele ajudou a rasgar mais uma vez a Constituição, como o Eduardo Cunha, que é o avô político dele, e o Lira é o pai político do Motta. Já fizeram. Rasgaram a Constituição em vários momentos e ontem coube ao cínico, sorridente, Hugo Motta, enquanto mandava bater em deputado e em jornalista, falar em Ulisses Guimarães. É uma vergonha para a democracia brasileira. Bom, vamos falar aqui do senador Flávio Bolsonaro, que hoje discute com a cúpula do Partido Liberal se vai manter a candidatura. Percebam só,
Se ele retirar a candidatura, aí que vai ficar claro que lançou só para cobrar resgate. Só para cobrar resgate. E o resgate, o preço é esse aí. Esse projeto que eles passaram ontem na Câmara. Bom, a conversa com a cúpula do PL ocorre no dia seguinte à aprovação do PL da dosimetria e em meio a rumores de que a aprovação estaria condicionada à desistência de Flávio do seu candidato. Laura tem mais informações. Olha, Rodrigo, como ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, nada e nenhuma hipótese pode ser descartada. Os senadores que apoiam o Flávio nessa jornada dele rumo à presidência correram ontem para desmentir que ele pode desistir dessa disputa. Mesmo assim, os aliados defendem que o Flávio tem que promover ajustes na pré-campanha daqui para frente. Um dos pontos que o Flávio tem que fazer é dar mais atenção aos líderes da oposição. Há reclamações, inclusive, do próprio Partido Liberal, que não gostou nada dele ter anunciado a candidatura sem o conhecimento prévio do presidente do partido, Valdemar Costa Neto. O filho do Jair, Rodrigo, também não está bem na foto fora do Congresso Nacional. Um analista político importante, que é sócio de uma consultoria, disse hoje em um evento de empresários em São Paulo que o Flávio Bolsonaro tem condições de implodir uma eleição, mesmo sem ter qualquer chance de se eleger, Rodrigo. Eu diria que não é bem implodir uma eleição, é implodir a direita brasileira. Porque a eleição vai acontecer, o Lula é favorito. O que o Flávio pode fazer é implodir a direita e a extrema-direita. E aí o mercado está preocupado e esse analista vocaliza a preocupação do mercado. Se o Flávio insiste na candidatura, ele impede o Tarcísio de ser candidato. E aí o Lula tem até mais chance de se eleger. É essa a preocupação da turma do mercado. Bom, repito, para você que quer entender toda esta jogada da direita e da extrema-direita com o Supremo com tudo, hoje, 7 da noite, bastidores desse grande acordão. Com a Heloísa Vilela, Luiz Costa Pinto, Juliana Dalpiva, todos os nossos comentaristas de Brasília, de várias partes do Brasil e também aqui do nosso estúdio estaremos, o Leandro Demore estará por aqui, eu, a Roberta, todo o nosso time de comentaristas estará por aqui, Fábio Panuso, Chico Pinheiro, toda a turma do ICL para analisar o que está acontecendo. Pessoal, enquanto o acordão prossegue, o Jair Bolsonaro pede para deixar a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, por pouco tempo, por enquanto. Os advogados dele pediram para que Bolsonaro seja liberado temporariamente para fazer uma nova cirurgia, inclusive com anestesia geral. Laura, vai correr para o hospital de novo, Jair. Laura. Rodrigo, de acordo com os médicos, o ex-presidente sofre de dores e desconfortos na região da virilha e também sofre com crises de soluços constantes que impactam na alimentação, no soro e na respiração do detento. A equipe de médicos afirma que mesmo com o tratamento já oferecido, o Bolsonaro não apresentou nenhuma melhora. Os advogados também pediram, olha só, Rodrigo, para que depois da cirurgia, o Bolsonaro retorne para casa e que fique em prisão domiciliar de forma definitiva. A decisão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Olha aí, né? Olha aí, faz parte da jogada. E se você quer mais um ingrediente nesse acordão, é muito estranho. No mesmo dia, olha só, o ministro Gilmar Mendes recuou e suspendeu hoje o trecho da liminar que restringia poder de pedir impeachment dos ministros da corte. Você lembra, semana passada ele tomou essa decisão, né? Está aqui na tela, tomou essa decisão para confrontar os bolsonaristas e dizer: não venham com um golpe para cima do Supremo. Aí parece que houve um entendimento, os bolsonaristas recuam, o Gilmar retira a liminar, baixam um pouco a pena do Jair Bolsonaro, é tudo junto, tudo no acordão. Gilmar atende a uma solicitação do Senado, que pediu a suspensão desta liminar até que o Congresso conclua a votação de um projeto que vai atualizar as regras para fazer impeachment de ministros do Supremo. Porque você sabe, os bolsonaristas estavam ameaçando: pela lei atual, vamos eleger lá os nossos senadores em 26 e vamos partir para cima, tirar o Xandão, tirar o Gilmar Mendes, numa canetada, fazer impeachment deles. Aí o Gilmar Mendes tinha reagido. Agora ele voltou atrás. Laura tem mais detalhes sobre isso também. Rodrigo, a votação do novo projeto de lei do impeachment estava prevista na pauta da CCJ do Senado hoje, mas foi retirada. A expectativa é de que sejam criadas sessões de debates no plenário para discutir o tema, mas só depois do retorno dos trabalhos legislativos no ano que vem. Esse texto reformula totalmente a Lei 1079, que é de 1950, que tem como objetivo modernizar o conceito de crime de responsabilidade e também ampliar para 15 categorias o rol de autoridades sujeitas a esse processo de impeachment. Além do presidente da República, também passam a integrar essa lista de sujeitos ao impeachment ministros de tribunais superiores e comandantes das Forças Armadas, também membros do Ministério Público, tribunais de contas e chefes de missão diplomática. Rodrigo.
Obrigado, Laura, pelos esclarecimentos. Bom, denúncia exclusiva do ICL Notícias. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, viajou num jatinho associado ao criminoso do PCC, Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. A matéria está no site, no ICL Notícias. Beto Louco é procurado pela polícia desde agosto e é acusado pela PF e pelo Ministério Público de São Paulo de comandar um esquema de lavagem de dinheiro que beneficia o PCC. O ministro do STF utilizou o jato de prefixo PRSMG 2 vezes no mesmo dia, no dia 22 de setembro de 2024. Para uma viagem, o jato é esse que está aqui na tela, gente. É esse jato que está aqui na tela. Ele usou para uma viagem de ida e de volta de Brasília para Ourinhos, no interior de São Paulo. A aeronave é operada pela Táxi Aéreo Piracicaba e era usada constantemente por Beto Louco e também pelo sócio dele, Mohamed Hussein Mourad Primo. As informações foram reveladas pelo piloto Mauro Capucci aos repórteres Flávio VM Costa e Alice Maciel, do ICL. Tem até o registro do voo, além da fotografia, nós temos o registro do voo que mostra que aconteceu esse deslocamento, está aqui tudo registrado. Aeroporto de Brasília, para Ourinhos, tem aqui o registro desse voo e está tudo lá no site, no ICL Notícias. Pessoal, uma atualização importante, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou em votação simbólica projeto de emenda constitucional que diminui a jornada máxima de trabalho, a chamada escala 6x1, né? Estabelece limites de 8 horas diárias distribuídas em até 5 dias por semana, ou seja, é para acabar com a escala 6x1. Importante avanço. Também garante 2 dias consecutivos de descanso remunerado para o trabalhador brasileiro. A PEC entrou na pauta de última hora e foi aprovada em alguns minutos. Dá a impressão de ser assim, uma no cravo, uma na ferradura. Demos uma aliviada para o bolsonarismo e agora vamos dar uma pauta que interessa mesmo a maioria do povo brasileiro, acabar com esse regime do 6x1. Alguma coisa o governo tinha que ganhar depois do rolo compressor de ontem da direita na Câmara dos Deputados. Vamos aguardar. Por enquanto, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Tem que avançar ainda. Bom, temos atualizações também sobre o polêmico projeto de lei antifacção, aquele que foi relatado por Guilherme Derrite, o deputado bolsonarista de São Paulo. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma nova versão do projeto. Você sabe, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. O Senado, na relatoria do senador Alessandro Vieira, propôs algumas mudanças. A Laura tem os detalhes das principais mudanças que foram incorporadas pelo Senado. Laura. Rodrigo, entre essas principais mudanças do novo texto está uma criação de um tributo sobre as empresas de apostas digitais, as conhecidas bets, para financiar as ações de segurança pública. A previsão é que essa taxa sobre as bets pode arrecadar cerca de 30 bilhões de reais por ano. E a ideia recebeu apoio de governistas e opositores. Além disso, a proposta aprovada pela CCJ ainda aumenta penas para integrantes de organizações criminosas e altera tipos penais que foram propostos pela Câmara e também cria o Cadastro Nacional de Criminosos. O projeto agora precisa ser votado pelo plenário da Casa sob regime de urgência. E se o Senado aprovar o texto, na forma como passou pelo CCJ, vai ser necessária uma nova análise pelos deputados na Câmara. Laura, obrigado por essa atualização e pela parceria em mais um dia aqui no ICL Urgente. Obrigado, Laura. Bom, a gente tem daqui a pouco o N2 com a atualização das notícias lá de Brasília e, na sequência, um especial com os bastidores desse grande acordão para beneficiar o Jair Bolsonaro e o Centrão. Eu faço aqui o convite para você. Vamos lançar mais uma turma, a segunda turma da pós-graduação, que fez muito sucesso já esse ano, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. O lançamento acontece da segunda turma, nesse domingo, dia 14, às 8 horas da noite. Você participa digitando iclurgente.com.br, aí você assiste no domingo, fica sabendo mais do que é a pós-graduação, tenho certeza que vai querer fazer, vai se inscrever, e aí você tem a chance, né, de participar dessa que foi um sucesso, né? A primeira turma foi um sucesso, 5 mil pessoas fizeram já após a primeira versão desta pós-graduação. Fica o convite, se inscreva, iclurgente.com.br para participar de Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. O ICL Urgente volta amanhã, vem aí o N2, daqui a pouco eu também estou por lá. Valeu, gente! Imagina a gente juntar numa mesma pós-graduação o ex-ministro Renato Giannini, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Lindener Pareto, enfim, os maiores intelectuais do Brasil.
Ah, Eduardo, você tá falando da pós Repensando o Brasil, né? É isso mesmo. Eu tô falando da pós Repensando o Brasil, que foi o maior sucesso esse ano, com uma turma de mais de 5.000 alunos e alunas que estão encantados com o curso. Só que pro ano que vem, a gente tem ainda mais novidade. Imagina a gente colocar nesse grupo o João César Castro Rocha. Imagina a gente colocar ainda várias outras novidades que vão fazer a pós de maior sucesso do Brasil ficar ainda melhor. Tudo isso vai ser anunciado no dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite. Posso te dar um spoiler? Você vai querer participar. Um abraço e até lá! Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!